Porque a gente tem conversado com muitas pessoas e as pessoas, tudo que eu queria era sair do Brasil agora nesse momento. Enfim, a gente sabe que a gente vive num país de ciclos, né? Em que a gente tem ciclos de 2, 3 anos de alguma prosperidade, 4, 5, que a gente caminha em direção ao buraco bem forte. Infelizmente é isso, tá? A gente está aqui há 50 e poucos anos já, então a gente tem essa situação, né? Mas, contar como é que foi chegar nesse ponto. Em 2015, na verdade, antes disso, nós temos um casal de amigos que mora em Vancouver desde 1999, 2000, uma coisa assim, né? Faz muito tempo que eles moram, acho que 15 para 20 anos. E eu sempre tive vontade de visitar eles, nunca tinha ido lá. E a gente, nesse meio tempo, contatos eventuais a gente teve. E chegou em 2015, eu estava com um cliente na empresa onde eu trabalhava, tinha cliente que a gente dava na Índia, na Irlanda, nos Estados Unidos, e o meu inglês estava deixando a desejar, eu precisava dar um up no meu inglês. Eu disse, acho que eu vou lá para a casa do Marcelo, fiz um contato com ele, disse, não, tu vem aqui para minha casa. Eu não tinha noção do que é ficar na casa dele, porque assim, eu não consigo imaginar alguém ficando 30 dias na minha casa. Ele disse, não, tu vem aqui para minha casa, cara, tu tem certeza do que tu está falando? Sim, se eu estou dizendo, tu pode vir. Ok, então tá bom, se tu diz, eu me imaginava dormindo no sofá, atrapalhando a vida deles o tempo todo, sabe? Então, eu fiquei 30 dias em Vancouver, em 2015, nas férias do trabalho, para estudar inglês. Eu fui lá só para isso, não mais nada, né? E foi muito bom, assim, foi assim uma segunda adolescência, com 50 anos de idade, né? Porque eu acordava de manhã para ir para a aula, ia para a aula, saía da aula, ia estudar, depois ia passear, depois ia para a biblioteca, enfim, parecia que eu era um adolescente naquela cidade. Então o Pedro tem razão, né? Isso. Pedro tá certo. Mas eu vi coisas muito boas lá, o povo é muito gentil, assim, só para contar um dos lances, por exemplo, que eu passei por lá. No primeiro dia que eu cheguei, já fui direto para a aula. De manhã eu fui porque o Marcelo mora em Port Moody, né? Digamos assim, se a gente fosse uma distância assim, em Port Moody, Vancouver, seria como Gravataí e Porto Alegre, tá? Algo semelhante aí, só que, enfim, os transportes são outros, não pega Sogil, né? Então, de manhã, quando eu fui para a aula, um vizinho do Marcelo, que é brasileiro, foi comigo e me deu todas as dicas, a gente foi no trem juntos. Quando eu voltei, eu não tinha nem noção que os trens terminavam às 7 horas da noite, depois só podia pegar ônibus, e eu não tinha, eu estava cansado de diferença de fuso horário, passei o dia inteiro com inglês, aqui chega um ponto assim, que tu realmente começa a ficar muito cansado, muito cansado. E eu não tinha memorizado bem onde é que era a estação do trem que eu tinha que pegar para voltar. E eu fui na estação de trem errada. Quando eu cheguei lá, perguntei para o guarda lá, para segurança, onde é que era o trem para Porto Moody. Ele disse, não, isso não é aqui, é lá num outro lugar. Aonde? É outra empresa, não era a mesma empresa e não era na posição desse cara. Ele disse, não, faz o seguinte, eu vou contigo até lá. E ele me levou até a outra estação do trem, saiu da posição de trabalho dele e me levou até lá. Quando a gente chegou lá, ele disse, olha, cara, não tem mais trem para Porto Moody essa hora, só o ônibus agora. E agora, como é que eu faço? Não, vem comigo que eu vou te levar até o ônibus. Sabe, outras situações como essa acontecer, vocês é um povo muito hospitaleiro, muito gentil, na verdade. São mais do que educados, eles são gentis, né? Então, são coisas assim que acabaram impressionando. Enfim, foram 30 dias muito bons essa vida na minha segunda adolescência lá. Mas, em nenhum momento, mesmo estando lá, vendo as coisas funcionando como funcionam, um lugar organizado, muito estruturado, com outras coisas que eu até posso falar, mas em nenhum momento eu pensei em morar lá. Eu estava bem satisfeito com as coisas que a gente tinha aqui. Mas quando eu voltei de lá, logo em seguida, antes de ir para Vancouver, o Pedro já tinha sido assaltado 1 ou 2 vezes. Quando nós voltamos, o Pedro foi assaltado mais 2 ou 3 vezes. No total foram 4 assaltos que ele passou. Isso começou a me levar a pensar que direção nós estamos tomando. Foi bem naquela época em que o governador começou a parcelar o salário da polícia, e a polícia sumiu. E o pessoal saiu dos locais que eles costumavam, enfim,
não sei se assaltar ou habitar, mas eles começaram a vir para outras regiões da cidade. E aquilo que antes a gente só via nas páginas policiais, né, do jornal, a gente começava a ver de pessoas muito próximas de nós. No caso, Pedro, e todos os dias eu tinha uma notícia de alguém que tinha sido assaltado, eventualmente assassinado, né, coisas que realmente começaram a nos deixar muito preocupados. E a gente começa, sabe, isso te deixa com uma vontade muito grande com relação ao que está acontecendo aqui. E vem toda essa crise que a gente vive, essa crise ética que o Brasil vive. Né? E outras coisas mais. Tudo isso começaram a pensar vamos permanecer aqui ou não vamos. Mas era uma coisa que estava só em mim, por enquanto, nesse momento. Né? Comecei a ver as possibilidades, o que era possível. Descobri que na nossa idade, com mais de meio século de vida, já não é assim que tu vai e migra para o Canadá. Tem todo o sistema de pontuação. Então, quando tu aplica pela idade, tu já não ganha mais pontos. Né? Então, a pontuação que tu não ganha pela idade é o suficiente para te ser eliminado. Por mais qualificação que tu tem todo o restante, só a questão da idade já te elimina. Então, eu estava me conformando com essa situação de não ir mais. Mas era uma coisa que preocupa, sabe? De tu permanecer por aqui. Alguns podem pensar, Júlio, nós vamos ficar, e tu estava fugindo. É isso mesmo. Né? Mas a gente vai visitar, né? Não, pense mesmo, vocês têm um amigo, eles vão poder visitar. É isso aí. Realmente, a gente comecei a amadurecer a ideia, né, e ver as possibilidades do que era possível para a gente ir ou não. Né, e até que em fevereiro desse ano eu tirei férias de novo, e nesse tirar férias aí eu levei... 2017, isso, ano passado. Dessa vez eu levei o Pedro e a Margarita junto. Foram as melhores férias que a gente tirou até hoje. Assim, foram 20 dias fantásticos, que a gente se divertiu muito, a gente viu muita coisa boa, a gente conviveu muito próximo um do outro. Não que em casa a gente não conviva, mas é uma situação diferente. Né? E aí a Margarita perguntou, por que a gente não está morando aqui ainda? Sabe? Então, realmente, a partir desse momento a coisa começou a ficar um pouco mais séria, porque até então era um sonho meu, uma coisa que eu comecei a acalentar em função, primeiramente, por algo que te repele aqui, certo? Que a gente sabe que é cíclico, né? Quer dizer, essa questão de ter, se bem que a violência nos últimos 2 anos, agora reduziu um pouco, os problemas, ou eles pararam de noticiar, a gente não sabe qual é a realidade, mas parece que está um pouco melhor do que estava antes, mas isso aí, tu vê assim que a situação está bem difícil, tá? Mas eu não tenho do que me queixar da vida que eu levo aqui no Brasil. Eu levo uma boa vida, tinha um bom emprego até ser demitido, né? Então, quer dizer, é uma vida confortável, uma vida que não nos falta nada, sabe? Mas ficou aquela sementinha dessa aventura de fazer isso. Chegou um certo ponto que começou uma aventura e tinha um ponto muito fraco no nosso plano. Porque qual é o plano que a gente acabou estruturando? De ficar nos 2 anos lá. E esse é o plano que está valendo ainda. Nós estamos indo para ficar 2 anos no Canadá. E esses 2 anos, no final desses 2 anos, a gente vai decidir o que vai fazer. Primeiro, a gente quer ficar aqui. Quer dizer, então, assim, tem a questão de saudade da família, saudade dos amigos, frio, cultura, tu te integrar às pessoas que estão lá. Enfim, tem muita coisa que pesa para simplesmente tomar uma decisão, vamos embora e não volto mais. Então, no final de 2 anos, nós vamos, primeiro, nós queremos ficar nesse lugar ou não queremos ficar? Segundo, é possível ficar? Né? Então, a gente vai ter que ver essa possibilidade também. A princípio, acho que é possível, vai depender mais do nosso querer ou não. Né? Mas, então a gente começou a deixar o plano um pouco mais completo, com as possibilidades que nós tínhamos de ir para lá. E a possibilidade que surgiu, na verdade a Margarita está indo para fazer uma pós-graduação lá, ela vai fazer um pós em comércio internacional, além de advogada ela teve formação em comércio internacional, comércio exterior, né? Comércio exterior. E ela vai fazer uma pós-graduação, o que dá para ela, além dela poder visto de permanência lá no período do curso dela, isso pode ser estendido por mais 1 ano ainda. Ela ganha uma possibilidade de trabalho de 20 horas por semana e o cônjuge, né, o marido, pode trabalhar full time. Quer dizer, não tem nenhuma restrição para trabalhar. Qual é o ponto fraco do nosso plano? O Pedro fica. Quer dizer, e aí entra outro detalhe. Como ele falou, que
que a gente está saindo, mas eu creio que isso, na verdade, quem vai crescer nessa história é ele, não nós. A gente só envelhece velho, a gente não cresce mais. A gente só fica mais velho. E outro dia no culto, e assim, isso é uma coisa que nos preocupa, que nos entristece, sabe? Mas outro dia no culto Deus me mostrou assim, não, ele vai crescer muito na ausência de vocês, né? Porque de uma certa forma a gente acaba, no convívio que a gente tem com ele, ele se vê como um filhote, eu acho, aí, às vezes, né? Porque ele é a impressão que passa, porque ele baixa a guarda totalmente, como está com o pai e com a mãe, e ele se descuida de tudo e a gente cuida dele, né? Você larga. É, mais ou menos isso. Tá? Mas, por outro lado, assim, então, tu observa que ainda existe um grau de dependência relativamente grande dele com relação a nós. Apesar que ele cada vez está mais... tem os próprios compromissos, as responsabilidades dele, ele honra todos os compromissos dele, é uma pessoa super responsável. Mas existe ainda um certo grau de dependência que talvez com nós todos morando na mesma casa não vai ser rompido. Né? Tá certo, o caminho mais fácil é ele sair de casa. Mas a gente viu que ele não vai ter mais fácil. Então nós resolvemos sair. Até 21. É? Até 21 que é a expulsar de casa. Mas Deus mostrou o seguinte, assim, tá na hora, na saída, na nossa saída, e me mostrou muito claro, assim, que nós, no nosso amadurecimento relacional, nossa primeira fase nós somos dependentes. Né? E assim, com um bebê, com uma criança, nós somos seres dependentes de outros seres. Né? Uma criança é assim. Qual é o próximo nível? Nós nos tornamos independentes. Né? Que é o que a gente começa a ensaiar quando entra na adolescência, e é o que realmente, o próximo passo relacional nosso é nos tornarmos independentes. A gente não depende das outras pessoas, não quer que ninguém dependa de nós, e é assim com a juventude. Tá? Mas tem um outro passo que vem depois disso, que é aquele passo que a gente exercita principalmente quando a gente tá com Deus, né? Que é a interdependência, que a gente sabe que nós dependemos de outras pessoas e que outras pessoas dependem de nós. Então, essa relação de interdependência seria a maturidade relacional. Então, o que Deus mostrou naquele momento? O Pedro está no limiar entre a dependência e a independência. Sabe? Então, assim, para ele vai ser bom. E outra, com a distância de vocês, talvez seja um amadurecimento mais rápido para ele na questão da interdependência, porque é a saudade, a distância, né? Eu estou sentindo falta, essa interdependência talvez ele possa alcançar. E então, quando nós voltando aqui para nossa jornada em direção a Vancouver, né? Quando nós voltamos de férias, nós conversamos sobre o assunto e resolvemos fazer um plano de como que nós íamos para lá. Quer falar sobre como é que foi para te sair do teu escritório de você? Não, pode falar. Bom, a Margarita trabalhava como advogada no escritório, eu segui o meu trabalho, e como a questão para nós podermos chegar legalmente no Canadá, porque de maneira ilegal, em nenhum momento a gente ia fazer isso, quer dizer, mesmo que o Canadá é bem restritivo com relação ao trabalho ilegal. E se num lugar, olha, não saia nessa idade, principalmente, talvez em outras não também, sair daqui para fazer uma aventura ilegal, de tu ficar trabalhando em um outro país sem ter condição de trabalho, realmente não combina com nenhum de nós aqui isso, sabe? Se não fosse dessa maneira, a gente não iria. Então a alternativa foi a Margarita fazer uma pós-graduação, eu recebo meu visto de trabalho, tá? E para que isso acontecesse, ela teria que fazer uma prova de inglês bastante difícil, a IELTS. Quantos anos tu não estudava inglês? Não precisa contar. Só, vou dizer que eu terminei o meu curso de inglês com 18 anos. Me formei em todos os níveis de inglês. Eu era fluente em inglês com 18 anos. Mas depois disso eu nunca mais peguei o inglês para estudar. Mas estava no trabalho que usava, né? Eu usei no trabalho vários anos, mas nunca voltei a estudar inglês. Uhum. Mas eu tinha muita fé, não. Eu sabia.
para isso ela teria que fazer essa prova, e o IELTS acadêmico é um pouco mais complicado que o IELTS normal, para você ter uma nota mínima mais alta, enfim, tem algumas diferenciações no estilo da prova, tá? E ela saiu do trabalho dela, onde ela trabalhava, e se dedicou para essa prova por alguns meses, né? 2 meses, né? Por 2 meses ela se dedicou a essa prova. E passou, de primeira. Foi É bem difícil, né? E ela passou de primeira na prova. Não foi nenhuma, 2 tentativas, nem 2, 3, foi na primeira. Isso para nós foi algo bem bacana. Então, o nosso plano inicial era ter ido, talvez, assim, a primeira data seria setembro do ano passado, mas a coisa ficou muito em cima. Aí nós adiamos para janeiro. Lá eles têm 3 períodos de letivos por ano. Tá? Diferente de nós temos semestres, 2 períodos por ano, eles têm 3 períodos letivos. Então, é setembro, janeiro e maio. Então, nós resolvemos tentar em janeiro, só que em janeiro já estavam todas as vagas do curso já estavam esgotadas, não tinham mais como ir naquele período, então a gente finalmente acabou transferindo para maio. Então, assim, para contar assim, só um lance assim, como Deus abençoa aquele que está seguindo no caminho dele, né? No caminho de tu fazer as coisas certas, entende? Porque chegou um certo ponto em que o consultor de imigração, que a gente contratou uma consultoria para isso, qual era o plano dele? A Margarida ia aplicar, né, para o visto como estudante, certo? Sozinha. Né? E aí quando tu aplica para esse visto, tu tem que provar para o governo canadense lá, pelo menos as tuas intenções, e tu tem que provar que tu vai retornar para o teu país de origem, que tu não está indo fazer o curso para ficar, certo? Então tu tem que fazer essa prova, né? Enfim, seja por intenções, ou seja por laços familiares, vínculos patrimoniais que tu possa ter aqui no Brasil, no teu país de origem, tudo isso tu usa. E, então, assim, no texto inicial que a gente estava apresentando, o consultor disse que eu ficaria no Brasil, né? Que eu não iria. Né? Porque, na verdade, a permanência do marido no Brasil seria mais um vínculo no país de origem para que ela retornasse. Só que isso não é a verdade. Né? E a gente perguntou, mas aí como é que faz para aplicar o meu visto? Não, aí é muito simples. Tendo o visto dela, tu vem junto como turista. Quando chegar aqui, a gente já vai ter preparado uma documentação para ti. Tu vai até a fronteira com os Estados Unidos, que fica a 30 km de Vancouver. Tu não precisa nem entrar nos Estados Unidos, só sai do Canadá e é naquele terreninho que fica entre os 2 países, tu já volta. Quando tu voltar, tu apresenta a documentação e eles vão te dar o visto. É assim que funciona. Né? Depois, olhando na internet, muita gente faz isso. Funciona. Né? Mas só que tem um detalhe, mas a gente só que isso não é verdade. Aí vocês dizem que mudaram de ideia, porque a gente está dizendo na nossa carta de intenções que o marido não vai. Aí depois, mas e se eu vou? Não, aí vocês dizem que mudaram de ideia. Mas isso não é verdade. Né? Então, isso começou a incomodar, principalmente a Margarida, ficou muito incomodada com essa situação, porque tu tá começando alguma coisa que tu crê que é Deus que está te direcionando na tua vida, fundamentado numa mentira. Não está correto isso. Então já começa o plano furado nesse momento, se tu começa a trabalhar dessa maneira. Aí, neste momento, o que aconteceu? A gente conversou. Aí o Júlio ainda hesitou um pouco. Eu tive dúvida, eu vacilei. O Júlio ainda hesitou. Mas antes de responder para o consultor, eu levei em oração. E em oração eu disse que nós íamos dizer a verdade e que se Deus não quisesse, a gente não ia entrar. Pronto. Mas se Deus quisesse, Ele ia abrir a porta e nós íamos entrar. Pelo meio correto. E nós chamamos o consultor para conversar e ele ficou muito contrariado porque a gente contou tudo. Ele ficou chateado porque a gente disse que a gente vai dizer a verdade. E ele não queria. Porque ele achava que não aprovaria o visto, uma vez que ela não demonstraria vínculos suficientes para retornar para o Brasil. Na verdade, tem vínculos suficientes. Tá? Ele achou muito arriscado a gente colocar que nós 2 íamos junto, sem eu ir sozinha. Ele achou, mas é arriscado e capaz deles mandarem, ele achava isso. Mas foi assim que a gente fez. E a gente fez como deveria ter feito, né? Como era o correto.
eu vou junto também. Né? Aí tu pediu visto de trabalho nesse aí, não? Sim, aí tu solicitou um visto. Então, quando a gente solicitou a entrada, a papelada do visto, o visto de estudante para ela e o visto de trabalho para mim. E eles aceitaram. Aceitaram. Vai junto já os dois pedidos. Sim, exatamente. Aí ela já estava aprovada, então tu só pediu o teu. Não existia nada tinha sido encaminhado ainda. Tudo isso foi na fase de estudos, de como é que vai fazer, junta a documentação, prepara uma cartinha de intenções para levar para apresentar para o governo canadense. Tu também tem que fazer a carta tua, né? Cada um faz uma carta, pra mim, não? 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 Não sei. Pra ti não precisa fazer carta de intenção, só ela. Só para ela. Na verdade, toda a exigência é em cima dela. Para mim, por exemplo, ela tinha que certificar o nível de inglês dela, tinha que certificar a questão da escolarização. Tá aí, pra dela. ti o que foi então? Só pediu Nada, visto de só trabalho? certidão de casamento. Só pra, assim, tipo pistolão, assim, só precisava ser casado com ela. Na verdade, tô indo na sombra. Isso. Eu no Canadá eu vou ser dependente dela. Sim. Eu sou dependente dela. Dependente no visto, porque lá tu vai ter que trabalhar pra bancar, né? Que tem essa dependência tem o preço, né? Vai ser o provedor. Então, e a gente seguiu dentro dessa linha, trabalhando em cima da verdade, sabe? Mesmo essa questão, por exemplo, de que nós retornamos. A nossa intenção não é ir para ficar, como eu expliquei antes. A nossa intenção é ficar uns 2 anos, no máximo, sabe? E no final desses 2 anos a gente vai fazer uma reavaliação. Então, e se a gente sentir saudade de vocês? Aí vocês vão lá. Ah, tá. Isso. Daí a gente vai lá Vocês vão lá nos visitar e aí a gente conversa, né? Então foi basicamente essa é o resumo de toda a história que a gente para poder chegar no Canadá, tá? A gente crê que assim, não é somente um desejo nosso, tá? É algo que Deus colocou para que a gente possa de alguma maneira poder ajudar lá também, né? Quando eu estive no Canadá, eu tive a oportunidade, né, de conversar com o pastor de lá. O cara teve muita paciência para conversar comigo. Sim, porque a conversa era totalmente extravada, porque tu sabe tudo que tu quer conversar com ele, mas não sai direito. Isso na primeira vez foi bem bacana a conversa que eu tive com essa pessoa lá, e a gente vê que existe oportunidade para a gente poder ajudar lá. Tá? Aí tu vai dizer, enfim, por que tu não ajuda aqui? Não, a gente ajuda aqui. A gente ajuda aqui onde a gente está. E mais ainda, Deus colocou um outro negócio no meu coração, que existe a possibilidade de eu continuar servindo a Montserrat de lá. Ai, Deus. Então, existe essa possibilidade, de uma certa forma, eu já conversei com o pastor André, com o pastor Tércio sobre essa situação, e eles têm bastante interesse naquilo que Deus está colocando para mim. E até tem me encaminhado pessoas aqui no Brasil. Outro dia, só para dar uma rápida palhinha para vocês, que já faz algum tempo que Deus tem colocado no meu coração a questão de poder ajudar as pessoas na sua carreira profissional, a redirecionar a sua carreira, buscar outra alternativa. Quem conhece o Crown aqui? Todo mundo conhece, né? Então, o fundador do Crown chegou à conclusão que 50% das famílias que têm dificuldade financeira é porque resulta de profissão mal escolhida, né? Então, são pessoas que já não rendem tudo que deveriam render, porque se é a pessoa certa no lugar errado. É isso que acaba acontecendo. As pessoas não só têm todos os seus talentos sendo usados no lugar onde eles se encontram, como também isso acaba desmotivando a pessoa. E assim, não estou falando na questão de dinheiro, são pessoas muito bem remuneradas que percebem que não estão fazendo o que você está fazendo, você está fazendo outra coisa da sua vida, né? Então, o ano passado, quando eu estava nesse processo comigo, como é que eu vou procurar um emprego no Canadá? Essa era a dúvida que surgiu nessa questão. Então, eu comecei a trabalhar na questão, eu vou ter que construir a imagem do profissional que eu vou vender lá. Sabe? Não é sair o Júlio daqui para lá. Eu vou ter que saber o que eles estão buscando, o que eu tenho a oferecer, e eu tenho que fazer um encontro entre as duas coisas. Eu não posso simplesmente sair da realidade brasileira oferecendo aquilo que eu
Apesar que eu não estava procurando outro emprego aqui no Brasil, mas aquilo como se eu fosse procurar emprego aqui e eu fosse procurar emprego lá. Então eu tinha que entender a realidade deles, o que eles estão buscando e o que eu tenho para oferecer. E eu comecei a fazer um trabalho para construir um profissional que eu levaria para lá. Em setembro do ano passado surgiu, alguém já ouviu falar no curso Yes? É um curso da Universidade da Família que auxilia os adolescentes a fazerem a escolha da sua profissão. É muito interessante. Isso em 2013, quando eu fui fazer um treinamento do Habitudes em Joinville, eu já tinha tido contato com esse curso lá. Eu estava há muito tempo que queria fazer. Então eu decidi, eu vou fazer agora. Tinha um treinamento em setembro em Curitiba, aí conversei lá com o André, cara, tu me libera para isso? Vai, filho. Fui para Curitiba. Antes disso, teve um outro lance bem interessante. Eu estava dando uma aula do Habitudes uma quinta-feira lá na igreja e a gente ocupava sempre a mesma sala. E aqui a gente tinha algum evento em que eles nos deslocaram para uma outra sala onde os pastores, dando um anexo lá atrás da igreja, um lugar que eu nem conhecia, onde os pastores têm as salas de trabalho deles, a biblioteca deles, coisa assim. E quando nós fomos sair depois da aula, nós ficamos trancados, eu tinha que telefonar para alguém abrir a porta para nós, e eu vi uma prateleira cheia de livros. Vamos lá, o que esses caras têm de bom? Comecei a olhar na biblioteca deles. Eu achei um livro muito interessante. Um livro que fala justamente sobre reposicionamento profissional. Business Plan You, alguma coisa assim. Enfim, olhei o livro, gostei e comprei. Quando eu fui nesse final de semana para fazer o treinamento do Yes, eu levei o livro junto. Vou me dedicar esse final de semana somente para esse tipo de atividade. Quando eu cheguei lá, assim, a coisa mais interessante, eu tenho como Deus que está te direcionando nas coisas, Porque o livro esse que eu encontrei lá na igreja e o treinamento do Yes, os dois são perfeitamente alinhados uma coisa com a outra. A diferença é que o Yes, ele serve, o propósito dele é aconselhar jovens a encontrar sua futura carreira profissional. Esse livro que eu encontrei lá na igreja, que eu comprei, ele vai além, ele vai até onde o Yes vai e depois ele está lidando com profissionais já maduros. Para onde tu vai depois disso? Então ele tem um passo além. Então eu comecei a me interessar pelo assunto primeiro com um objetivo próprio, para mim mesmo. Esse curso Yes até foi interessante porque eu dei o curso lá na igreja, em novembro do ano passado, entre outubro e setembro do ano passado, em novembro eu dei esse treinamento lá na igreja, a gente formei 6 pessoas para poderem darem o curso depois que a gente fosse embora, porque eu fiz assim, eu combinei com o pastor André na corrida para a gente fazer algo e não botar fora o conhecimento que eu tinha trazido, a gente poder multiplicar aquilo para outras pessoas, tanto que no segundo semestre agora deve ter o treinamento. Enfim, saiu esse curso Yes. E eu segui com os meus estudos. Para mim, isso, meu objetivo não é buscar para mais ninguém. Até que no final todo sábado e domingo pela manhã, eu vou patinar aqui na Beira Rio, vou correr de patins na Beira Rio e eu raramente fico conversando com o pessoal da patinação depois do treino. Porque sempre tem alguma coisa para fazer. Domingo tem culto, sábado sempre tem alguma coisa para fazer em casa, eu tenho que ir embora rápido, então eu nunca fico de papo com o pessoal. Aquele dia eu resolvi ficar, não tinha o que fazer, fiquei conversando. E aí tu conversa com outra, tinha um que estava desempregado, a outra é uma moça que fazia doutorado, mas estava insatisfeita com o que ela queria fazer, e a gente começa a entrar nesse assunto, e tu começa a ver assim, como isso que eu estava buscando para mim é válido para outras pessoas, sabe? E eu disse, não estou pronto para isso, é algo que realmente tem que ser aperfeiçoado ainda, mas eu vi que isso assim, é algo de muita utilidade para muitas pessoas. E tem mais, tu pega pessoas desempregadas, como é que tu está procurando emprego? Os caras, assim, as pessoas não sabem o que estão procurando, elas só sabem, geralmente elas conseguem conselhos apenas para formatar o seu currículo, nunca mais do que isso, raramente. O que geralmente as pessoas pensam, eu preciso me qualificar, eu vou fazer um curso, mas curso de quê? Tu sabe quais são os teus dons, quais são os teus talentos, sabe onde tu vai ser melhor aproveitado. As pessoas geralmente não têm esse conhecimento a respeito de si próprio. E aí depois as pessoas vão para as entrevistas de emprego e aí entra a teoria da conspiração, Por que ela foi rejeitada no emprego? Então, as respostas mais esdrúxulas possíveis. Outro dia eu ouvi de um cara que ele disse que ele foi fazer entrevista e ele e o irmão dele, que
E ele disse, não, nós não fomos aprovados porque a pessoa que nos entrevistou ficou com medo que ele tirasse o lugar dela quando a gente entrasse lá. Sim, né, esse é o nível. Não, mas essa é a teoria da conspiração. Esse para exemplificar. Então, as pessoas traçam justificativas mirabolantes. É simples, eu recruto pessoas, eu contrato pessoas e tu não faz esse tipo de avaliação. Assim, tu não serve para vaga, tu pode até ser super qualificado, que pode te eliminar para vaga, né? Mas não é esse tipo de... Então as pessoas começam a pensar, tem algumas fantasias a respeito do porquê que elas são eliminadas quando elas procuram emprego. Aí quando eu conversei com o pastor Tess, ele já me encaminhou outro dia, um outro irmão lá, um cara super qualificado. Eu disse, pai, não tem nada para ajudar esse cara, você precisa do currículo do cara. Mas a gente, eu e a Margarita fomos para casa deles uma tarde, ficamos lá, sabe? E foi uma tarde super bacana, que eu acredito que ele tirou proveito da conversa que ele teve conosco, né? Não vou ter tempo de seguir acompanhando ele, pelo menos não de perto, mas eu creio que isso é algo que eu posso ajudar as pessoas e não preciso estar aqui para isso. É algo que eu posso fazer à distância, sabe? E quantas pessoas desempregadas, quantas pessoas insatisfeitas, sabe? E isso é algo que eu posso fazer longe daqui, eu não preciso estar aqui para fazer, né? Hoje, com o que tu tem de tecnologia para comunicação, eu faço à distância, tá? Então, isso é uma possibilidade que a gente continuar servindo aqui com um ponto de vista, inclusive, até mais abrangente, uma vez que a gente não vai estar aqui, sabe? Na realidade, aqui a gente conhece, mas a gente vai começar a ter uma visão de outra realidade diferente da nossa. Tá? Então, as possibilidades estão aí e seguindo, né? Dá um friozinho na barriga, né? Porque com mais de 50 anos de idade, né, a gente não tem muita margem para erro. Sabe? Não tem muita margem para errar. Por outro lado, quais são os riscos que a gente corre nessa história? Né? Eu trabalho como gerente de projetos na área de desenvolvimento de software. É uma posição que, infelizmente, aqui em Porto Alegre vem reduzindo cada vez mais. Tem cada vez menos vagas nessa posição. Em função, eu acredito que seja mais uma questão cultural aqui do Rio Grande do Sul. Né? Mistura a crise que a gente vive, né, com uma questão cultural. Essa posição começou a encolher na minha área, tá? E mais outras coisas que têm acontecido. Mas, por exemplo, é o contrário que tu vê no Canadá. No Canadá tu tem muitas vagas nesse sentido. Mas, quais são os riscos que a gente corre profissionalmente? Eu saio daqui, passo 2 anos fora, né, e a expectativa é que eu possa conseguir me emprego na área em que na posição em que eu atuava aqui. Quer dizer, na verdade, se nós voltarmos, eu volto com 2 anos de experiência internacional, que é muito bom para o currículo, né? A Margarita, sim, corre um risco, porque a carreira dela de advogado, não sei o que acontece com voltando, né? Mas necessariamente não precisa voltar como advogado. Exatamente. Então, outras portas podem estar abrindo nesse momento, com essa questão do comércio internacional. Ela já tem experiência na área e agora ela vai voltar com uma capacitação diferente do que eu tinha, uma capacitação maior. Né? Isso é um ponto bem interessante até, porque eu vários meses eu perguntava para Deus, mas o que eu estou indo fazer lá? Eu vou fazer um curso, há tantos anos eu não trabalho nessa área que eu vou estudar lá. Que eu já tinha simplesmente abandonado. O comércio internacional para mim já tinha morrido. E eu já me via mais como advogada, praticamente. E eu perguntava isso para Deus. E eu não tinha resposta. Mas, quando eu trabalhei no escritório de advocacia, eu fiz amizades muito boas nesse último escritório que eu trabalhei. E agora, com a nossa ida para o Canadá, eu tenho alguns processos que eu precisava passar para um advogado, para ele continuar, porque eu já não poderia mais estar exercendo a profissão de advogado. E eu coloquei isso em oração, mas quem é que vai cuidar desses processos, Senhor? E engraçado assim que eu fiz essa pergunta e em poucos minutos me veio uma figura já na mente, assim. E é uma moça assim que eu não tinha uma amizade sólida, era uma amizade recente, mas me veio ela na cabeça. Eu disse, eu vou conversar com ela então. Fui lá, conversei com ela. E a impressão que eu tive, assim, é que realmente que tinha que ser ela. No momento em que eu comecei a conversar com ela,
e expor aquilo e falar. Ela já tinha conhecimento que nós íamos para o Canadá, que eu já tinha comentado isso, e ela tinha ficado muito feliz quando eu tinha contado isso, bem antes de eu conversar com ela sobre esses processos. E então, aí eu comecei a falar dessa situação toda, e aí ela disse assim: olha, eu tenho uma vontade de trabalhar com alguns projetos. Ela me falou algumas coisas, né? E ela foi falando, e aquilo foi assim, é como se abrisse uma porta na minha frente. Eu disse: que legal, tu tem vontade de trabalhar com isso, mas que joia esses teus projetos, porque eu gosto de fazer essas coisas que tu tá falando. Aí ela disse assim pra mim: mas quem sabe a gente não faz isso juntas? Tu de lá e eu aqui, a gente pode trabalhar em parceria. E aquilo parecia que abriu uma luz assim na minha frente, abriu um portão, assim, meu Deus! E eu não tinha pensado nisso, e são coisas assim que realmente são ideias assim que estão na sementinha, mas assim, são pequenas fagulhas e pequenos sonhos que Deus está mostrando, que oportunidades que Ele está abrindo, e que a partir da pessoa que Ele me mostrou podem se tornar realidade. Então é muito bacana ver assim o mover de Deus, como é que Ele está trabalhando assim nesse sentido. Então abriu uma possibilidade para uma pergunta que eu já vinha fazendo há alguns meses para Ele me veio e tá me dando assim aos pouquinhos as respostas para isso, né? Então é muito bacana. No mais, assim, por exemplo, a estrutura que a gente tem em Porto Alegre não vai ser desmontada. Por exemplo, tem pessoas que vendem tudo e vão embora. O Betânia fica bem mais complicado dessa maneira. A nossa estrutura, a casa que a gente mora, né, o Pedro vai permanecer de todos os o ponto que a gente acha fraco é que ele não vai estar junto com a gente. E aí, às vezes, sabe, tem coisas que não é o que a gente quer, mas é o que deve ser feito. Talvez esse seja o momento de ele morar sozinho mesmo, né? A gente atingiu o nosso, como é que é? A sua maioridade, a nossa maturidade. A maioria dos jovens vão para o exterior para morar sozinho. Isso. Esse ele tirou os pais. Vão embora para o Canadá que não quero mais isso daqui. Enfim, então, quer dizer, daqui a 2 anos a gente resolve retornar a Porto Alegre, a nossa casa está aqui, quer dizer, então continua, existe a possibilidade da nossa vida de uma maneira não muito diferente do que é hoje, certo? Então, os nossos riscos não são muito grandes no que a gente está fazendo. Só é um passeio longo. Um pouquinho mais distante, exatamente. Sim, longo. No final de semana. Porque não é com abandono de lar, né? É. Porque não é com abandono de lar. Daqui a 2 anos vocês já estão convidados para a gente repetir esse mesmo jantar. Sim, São cada vez Olha. pessoas, tá? Eu acredito que no máximo em 2 anos a gente deve estar de volta aqui mesmo, porque tem uma formatura, né? A gente vai ter a formatura do Pedro. Claro. Eu disse, e esse diploma é meu, eu que tenho que entregar lá na frente, né? Sabe que quando o pai do formando é engenheiro, Sim. é o pai que entrega o diploma, né? Então esse diploma é meu, sou eu que vou estar Sim, lá. aí é dica mesmo. Então, Legal. e nos últimos tempos, assim, tem acontecido algumas coisas muito interessantes, assim, e aí tu começa a perceber pessoas que nem estavam, não sabiam que a gente estava indo para o Canadá, de uma certa maneira nos procurando, sabe, para algumas conversas que eu acredito tenham sido edificantes, tanto para mim foram para essas outras pessoas. Então, muito estranho que nas últimas semanas, assim, eu tenho sido requisitado toda semana. Eu tenho almoçado fora, porque sempre tenho almoçado com uma pessoa, tenho almoçado com outra, assim, o nível de procura, e nada a ver com essa questão do Canadá, sabe? Ou eu estou com problema com meu pai, com meus filhos, estou com problema em outra situação, sabe? E as pessoas têm me procurado para um bate-papo, um aconselhamento, e isso tem funcionado, tem sido bacana, para mim tem sido bem edificante. Então, outras coisas, por exemplo, nos últimos 2 anos, principalmente lá na empresa onde eu trabalhava, realmente eu passei por uma situação profissional bem difícil em função do cliente que eu atendia, de tu ficar muito limitado no trabalho que tu faz, e essa limitação vai te deixando menor, sabe? Tu começa a te sentir, uma expressão que eu estava emburrecendo no meu trabalho. Isso é o que estava acontecendo. Então, como gerente de projetos, eu não estava crescendo mais. Ao contrário, eu vinha diminuindo, porque as situações que apareciam para mim eram cada vez mais limitantes, meu trabalho está ficando cada vez mais limitado, sabe? E isso, de uma certa forma, impactava na minha autoestima de buscar um trabalho no Canadá, sabe?
Algumas situações bem interessantes têm acontecido. Eu tive um almoço essa semana com o irmão lá da igreja, que sem saber que ele era lá da nossa igreja, lá da Montserrat, ele tinha feito uma entrevista de emprego comigo uns meses atrás. Eu entrevistei ele como um candidato e depois eu fui encontrar ele na igreja e sabia que ele era meu irmão. Nosso irmão. E foi bem bacana, porque no almoço com ele foi um almoço muito legal. Chegou um certo ponto da almoço e disse para mim: Júlia, depois daquela entrevista eu não queria mais trabalhar no Eldorado, o meu só objetivo era trabalhar contigo, sabe? Então, sabe, e não é a primeira vez que eu ouço esse tipo de coisa de pessoas que, teve um candidato, uma pessoa que trabalhou comigo durante algum tempo, hoje ele trabalha na Irlanda, e no último dia de trabalho ele veio me dizer, sabe, um dos motivos que eu entrei aqui no Eldorado, não foi só pelo emprego, eu precisava trabalhar com uma pessoa como tu. Sabe? E é o tipo de coisa que mexe contigo. E apesar, como eu disse, que eu estava me sentindo cada vez mais limitado, cada vez menor no meu trabalho, e isso mexe com a tua autoestima. Algumas 2 semanas atrás também, uma antiga gerente de uma empresa onde eu trabalhava, de gerente de RH, me procurou, porque ela está dando aula na Faculdade de Tecnologia do Senai, e ela queria que eu desse uma palestra sobre gerenciamento de projetos e liderança. Do nada, me ligou, que bacana. Fui, dei a palestra para a gurizada lá, tinha um cara mais velho que eu. E nós ficamos 3 horas de palestra, bate-papo, foi sensacional, sabe? Então, tudo isso, de uma certa forma, assim, tu percebe que é o cuidado de Deus mostrando, tu tem condições, sabe? Não é... Sobre isso, até eu quero comentar que há uns meses atrás, nós falando sobre a guerra de vocês, até eu saí da conversa meio preocupado, assim, porque naquela época tu ia procurar emprego em qualquer coisa. Sim. E eu vi que agora essa tua autoestima, essas outras coisas, tu já tá, tua visualização é outra. Sim. Ficar na tua área, né, e crescer nessa tua área lá, incorporar o teu currículo, aproveitando aula aqui, ou seja, Então, bem isso, como amigo, como irmão, a gente ficou preocupado, eu fiquei preocupado. Daqui a pouco ele sai daqui e tá lá lavando louça. Era uma possibilidade. E com essa idade, assim, aí até o Pedro acho que estava mais preocupado. Mas aí tu quer ver uma coisa, Humberto? Uma das coisas que quando eu falei com a Rossana, essa gerente que era gerente de RH, que é professora do Senai, ela, na nossa conversa, eu comentei com ela dos nossos planos, sabe quem é que está morando no Canadá? Ela disse, Rafaela, que ela era na mesma empresa, em que ela era gerente de RH, eu era gerente de projetos, e a Rafaela era psicóloga da RH, trabalhava em recrutamento de seleção. Aí ela está morando no Canadá, ela e o marido dela é desenvolvedor de software. Que bacana, me dá o contato dela, eu vou ligar para ela. Aí me passou o contato da Rafaela, liguei para ela. Ela está morando quase do lado da escola onde a Margarita vai estudar. Começa por aí. Mas nessa conversa, foi bem bacana que eu conversei não só com a Rafaela, mas conversei com o João também, que é o marido dela. E nessa conversa ele pôde me dar um panorama bem melhor com relação ao mercado de trabalho no Canadá. Porque ele trabalha na área em que eu trabalho. O meu amigo Marcelo, ele é gerente de projetos também, mas ele trabalha numa área um pouquinho diferente da minha, ele trabalha na área de infraestrutura. Mas apesar de nós sermos amigos desde a época da faculdade, antes disso até nós já éramos amigos, nós nunca trabalhamos juntos, então ele não tem nenhuma referência profissional minha. É diferente, nós nunca trabalhamos juntos. E o marido dela, numa realidade, conhecendo a realidade em que eu trabalhava aqui em Porto Alegre, que a gente trabalhou, ele trabalhava na HP, eu trabalhei para a HP também, enfim, conhecendo a nossa realidade aqui em Porto Alegre, e o conselho dele foi o seguinte, e eu expliquei qual era o plano, e justamente esse plano, Humberto, que tu ficou com receio, foi o plano que eu expus para ele, disse, cara, não faz isso. Se tu trabalha na área de TI, vem para cá e procura emprego na tua área. Não procura emprego em outra coisa. Se tu está com receio da questão do inglês, cara, a boa parte do pessoal que trabalha no mercado aqui também veio de fora, o inglês é sofrível para muita gente, o inglês de muita gente aqui é sofrível, tá? Se tu está preocupado com a questão da cultura, e era uma das preocupações que eu tinha, imagina assim, tu saiu do teu país,
tu acha que o pessoal no Canadá pensa de maneira semelhante. A ti não é. Mas Vancouver tem muito imigrante. Exatamente, foi o que eu disse. Cara, boa parte do pessoal aqui também vem de fora. Mais da metade é A imigrante. questão da cultura também não vai ser uma barreira. Vai, né, e rapidamente vai te adaptar. A partir daquele... E me deu outras dicas também, enfim, né? E a partir daquele momento eu mudei a minha maneira de enxergar essa questão. Vou procurar emprego na minha área mesmo, no que eu faço aqui hoje, sabe? E com esses reforços que Deus colocou na minha autoestima, assim, cara, isso foi mais... tu tá pronto para isso. Vai que tu vai conseguir. Daqui a um tempo eu digo que nós... Primeiro acreditar tem que ser tu, né? Exatamente, senão foi eu. Então, sabe, e depois disso começaram a acontecer outras coisas. A gente ligou para o Marcelo outro dia para expor para ele os planos que a gente tinha, né, porque já está faltando um pouco mais de uma semana para a gente ir. E ele disse, não, assim, eu busco vocês no aeroporto, nós vamos chegar no meio da tarde, eu vou sair do trabalho dele para eles buscar no aeroporto. Pô, show de bola isso, né? Eu levo vocês depois também para vocês fazerem os documentos, que tem que fazer a documentação no Canadá, eu levo vocês para fazer a documentação. E vocês vão ficar na minha casa até vocês terem o lugar definitivo de vocês, né? Porque lá tu só entra no dia 1º. Não sei se é questão de lei ou uma questão da cultura deles, um hábito, sei lá o que é, mas eu sei que tu só pode entrar no dia 1º nos imóveis alugados, né? Então nós vamos chegar no dia 25 de abril, a gente tem poucos dias para conseguir um apartamento para entrar no dia 1º de março, só vamos entrar no dia 1º de junho. Então nós temos que achar um lugar provisório. Esse lugar provisório, o Marcelo já nos ofereceu que a casa dele, ele disse, mas assim, porque eu disse para ele que eu estava pesquisando apartamentos por site. Não, faz a tua relação dos apartamentos, quando tu chegar aqui, nós vamos pegar o carro, vamos visitar esses apartamentos, para que tu possa visitar, né, e fazer a escolha do apartamento que tu quer. E com relação à questão de emprego, já tem uma meia dúzia de recrutador para conversar contigo aqui, pessoas que eu conheço que vão poder te entrevistar e verificar o que é que tu pode fazer, que tipo de coisa tu está dentro, né? Sabe? Então, assim, aí tu vê assim, o cuidado de Deus para que tu comece, né, para que tu possa chegar bem lá, né? Porque talvez o nosso grande desafio lá não é buscar emprego, sabe? O nosso grande desafio, você vai pensar, não é buscar apartamento. Isso talvez não edifique ninguém na nossa idade. Concorda? Verdade. A edificação não está em buscar emprego, a edificação não está em alugar apartamento. Sabe? Se isso servir de obstáculo para nós, talvez aquilo que Deus tem para nós possa ser mais difícil de ser realizado, porque o nosso foco vai estar nesses problemas, são problemas de ordem prática, são problemas de ordem prática que, na verdade, a questão da edificação é bem discutível, né? Tá? Então dá para perceber assim, talvez esse carinho, esse cuidado, não é porque talvez isso não represente edificação mais na nossa vida. A questão de buscar apartamento, emprego, eu acho que a gente já passou dessa fase. Então, eu creio que Deus tem algo além disso para nós lá, e aí é que vai estar o nosso verdadeiro desafio. Não é nessas questões práticas do dia a dia, né? Tá? Então, a gente vê assim que Deus está cuidando de nós para que a gente possa... É a dependência dele. Sim, exatamente. Esse é o principal desafio. Exatamente. Tá? Então, tá lançado aí, né? Serão 2 anos, tá? Quem puder nos visitar lá, vão lá. E assim, Estamos muito bem recebidos. bem recebidos, eu tenho certeza que não só bem acolhidos por nós, mas é um lugar lindo para passear, para ver coisas diferentes, né? Então, realmente, eu acho que é uma grande oportunidade. A gente já vai fazer uma listinha aqui, sabe? Sim. Todos nós aqui, tá? Já vamos fazer isso na mesma época. Cada vez vai um, né? Sabe, deixa eu até contar para vocês como é que eu fui demitido. Como é que eu fui demitido? Assim, eu saí de... O meu cliente, da empresa que eu trabalhava projetos, há algum tempo ele já não queria trabalhar comigo. Eu me sentia cada vez mais limitado, eu me sentia cada vez mais podado no trabalho que eu fazia lá. E realmente, assim, eu poderia estar fazendo um trabalho bem melhor do que eu faria se eu tivesse um pouco mais de autonomia, que eu não tinha. Por outro lado, a minha relação com ele era um pouco distante, nunca consegui ficar muito próximo desse cliente. Ele há muito tempo já não queria trabalhar comigo, não pelo Júlio,
Mas, não por mim especialmente, mas é que a posição que eu ocupava dentro da minha empresa, eles não queriam pagar para essa posição. Né? Eu representava um custo para eles não conseguiam enxergar o trabalho que eu fazia, isso gerava uma dificuldade. Não era comigo, qualquer pessoa exatamente na minha posição, fazendo o que eu faria, eles não iam querer pagar para essa pessoa. Mas por muito tempo o Eldorado conseguiu segurar a barra e eu fui mantido no projeto. Mas no mês de fevereiro nós saímos de férias, e no período que eu estava de férias o cliente veio dos Estados Unidos e mexeu um monte de coisa na minha equipe, e nas minhas equipes e nas equipes do outro gerente. Nós éramos 2 gerentes na mesma área. E ele misturou tudo, mandou a gente de um lado para o outro. Então, voltei de férias, né? E para mim estava muito tranquilo, ok? Trocaram quem são meus funcionários passaram para outro gerente e os outros gerentes vieram para mim, né? Para mim estava bem tranquilo. Só que ninguém confirmou que isso era verdade, que essas trocas efetivamente havia a troca da gerência também. E ninguém soube responder o porquê. Então, na primeira semana de trabalho, eu tentei falar com o meu gerente para esclarecer essa situação, fiz um acordo com o gerente do meu nível, cara, eu cuido desses caras, tu cuida desses outros caras aqui, e entre nós está acordado dessa maneira, mas não era uma coisa oficial, era uma combinação apenas entre nós dois. E naquela semana estava para sair o visto, né, o visto meu e da Margarida. Quando saísse o visto, eu pedi a demissão. E não saiu o visto, E eu não conseguia falar com o meu gerente. Né? Naquela semana não houve jeito de ele me atender, chamei algumas vezes, ele não me atendeu, eu estava cheio de trabalho, também não insisti muito. Eu sei que chegou na outra segunda-feira, tive uma reunião com ele, e eu perguntei, por que está tão difícil saber quem são os meus funcionários, quem são os funcionários do outro gerente? Aí ele disse, olha, Júlio, isso aí é uma coisa que está a nível do presidente da empresa, do executivo abaixo do presidente, é meu nível, ele seria o terceiro na escadinha, né? Aí eu disse, ok, entendi, não é para o meu bico esse assunto ainda. É isso mesmo, Júlio. Então tá, ok, não vou nem insistir na conversa aqui. Tá? Mas tu fica tranquilo, porque quarta-feira, isso era uma segunda-feira, na quarta-feira vai ter uma reunião aqui em Campinas, e vai se decidir essa situação, e há mais 2, 3 dias tu está sabendo de tudo o que está acontecendo. Bom, mas eu fiquei com a pulga atrás da orelha, esses caras vão me demitir. Né? E logo em seguida, eu não lembro se foi antes dessa reunião, logo depois dessa reunião, saiu a notícia do visto. E se eu não tivesse tido essa reunião, se ele não tivesse me dado essa palhinha, eu teria pedido demissão. Né? Eu não vou pedir demissão. Vamos deixar correr um pouquinho para ver o que vai acontecer. Na quarta-feira, o tal da reunião. Na quinta-feira, me chamaram para conversar e me disseram, olha, tu não vai mais trabalhar para o cliente atual que tu atende, né? A partir de 2 de abril já não trabalha mais com esse cliente e nós vamos tentar te alocar em um projeto de algum outro cliente. Se não for possível, nós vamos ter que te desligar. Isso. Era tudo que eu queria. E o que aconteceu só que eu me considero um bom amigo, eu e meu gerente somos bons amigos, né? E eu sabia que ele não queria me demitir também, que ele era um peso para ele. Quem já passou pela posição de demitir uma pessoa, sabe que isso é uma coisa que às vezes é doloroso, é difícil, né? Ainda mais uma pessoa que tu te dá bem, que tu sabe que é competente, que faz o seu trabalho. Então, na verdade, eu sabia que ele não queria me demitir, mas em função das circunstâncias, ele ia ser obrigado a fazer isso. Então, mas o gerente aqui do site Porto Alegre já sabia que eu ia sair da empresa. E aí eu conversei com ele, cara, eu vou ligar para ele e vou aliviar ele desse peso. Cara, porque eu sabia que eles não iam conseguir um projeto para mim. Isso eu conhecia a situação da filial aqui de Porto Alegre e sabia que não ia ter outro projeto, só se surgisse alguma coisa da noite para o dia. Isso era muito difícil que acontecesse. Eu conversei com o gerente, sabe, se fosse que eu ligava mesmo. Cara, eu tentei ligar e ele nada de me atender, ele não me atendia. Ele é lá em Campinas. Em Campinas, né? E ele nada de me atender. Ele fugindo de ti. Eu acho que sim, porque provavelmente eu dei ele, porque ele me disse na reunião que eu vou te manter informado de tudo. Tá bom. Então provavelmente ele podia estar pensando que eu estava cobrando isso aí, cara, já conseguiu um projeto para mim, preocupado com o meu emprego, já conseguiu um projeto. Mas na verdade eu queria ligar para ele para tirar esse peso dele. Cara, te alivia disso. Tira esse peso porque eu já tenho um outro plano,
né? Que na verdade, se isso acontecer agora, vai dar bem certinho com os meus planos, né? Vai ser melhor que os meus planos, inclusive. Mas ele não me atendia. A última vez ele me disse, cara, a última vez que eu tentei foi quarta, não, quinta, amanhã eu vou estar em Porto Alegre e a gente conversa pessoalmente. Então ele veio a Porto Alegre e nessa conversa disse, olha, Júlio, infelizmente nós não conseguimos outro projeto para ti, tinha uma outra alternativa e nós vamos ter que te desligar. E eu disse, cara, eu estava tentando te ligar para te aliviar disso, cara, fica tranquilo, porque assim, ó, não te preocupa comigo, na verdade, isso é a melhor coisa que podia estar acontecendo para mim nesse momento, eu estar sendo demitido. Eu queria tirar o peso do cara, sabe? Eu não conseguiria dormir direito com isso. Eu me coloquei no lugar dele, tentei me colocar no lugar dele, eu acho que eu também não conseguiria dormir. E, enfim, deu tudo certo, até foi uma brincadeira na hora, porque o que aconteceu? O presidente do Eldorado, uma semana antes, tinha pedido o desligamento, estava sendo substituído por outro. O executivo abaixo do presidente, há uns 2, 3 meses, tinha sido substituído. E o meu próprio gerente estava sendo deslocado para outra área. Então, na minha vertical, estava trocando todo mundo, inclusive eu. Aí, na hora, quando ele me falou assim, eu brinquei, viu? Efeito borboleta. Mexeu com o Júlio, vai cair todo mundo. Mas foi só uma brincadeira. Como resultado, eu acabei sendo desligado no dia 2 de abril. No dia, eu completei 4 anos de Eldorado no dia 1º de abril. No dia 2 eu fui demitido. Completei 4 anos lá. E para ver assim como Deus faz as coisas, nem que a gente queira fazer melhor, sabe? Não tem, o plano dele é melhor. O meu plano seria eu pedir desligamento, cumprir meus 30 dias de aviso para poder receber tudo, porque assim, na verdade todo o dinheiro que eu tiver comigo é importante, ainda mais porque agora, nesse momento eu sou um desempregado. Então eu teria que tentar deixar o menor tempo possível de desemprego para que ele não tenha, para evitar... Tu não vai conseguir ter tempo de pegar o seguro, desemprego? Eu não sei. Acho que não dá tempo. Não sei. Deixa o Pedro de procurador. Deixa o Pedro. Não sei se vocês aceitam procuração para isso. Acho que não. Mas enfim, o que acontece? Pelo meu plano, eu pedi desligamento, meu último dia de trabalho teria sido dia 13 de abril, ontem. Pelo plano, pelo que realmente aconteceu, meu último dia de trabalho foi dia 2 de abril. Eu ganhei 11 dias. Não, era em março? Não. Teu plano era março. Não, meu plano era abril. Mas não tinha que cumprir os 30 dias? Sim, não, eu pedi desligamento, mas meu último dia de trabalho seria ontem. Certo? Então, o que acontece? Eu ganhei 11 dias a mais para poder me dedicar às questões que a gente está, enfim, questões lá de casa, questões de preparação para a viagem. Eu ganhei 11 dias a mais. Além disso, posso sacar meu fundo de garantia, ganhei os 40% de multa do fundo. Então, ganhou um mês de serviço prévio. Ganhei 40 e poucos dias, porque pelo tempo... Está parado e está ganhando. Exato. Então, na verdade, assim, foi muito melhor do que eu havia planejado, o que acabou acontecendo. Então, se pelo meu plano... Deus não dá nada pela metade. Deus dá completo. Perfeito, né? Então, se fosse pelo meu plano, eu ia estar muito enlouquecido, porque com esses 11 dias a mais que eu ganhei, talvez eu possa completar tudo que eu tinha planejado para ter feito em Porto Alegre antes de ir embora. Só os dias que eu tinha planejado, hoje eu vejo que não seria possível. Então, o plano dele foi muito melhor do que o meu. Nem comparar. Tá, pessoal? Então, assim, isso é a nossa história de como é que a gente está indo para o Canadá. De uma certa forma, não deixa de ser uma aventura. Não deixa de ser uma aventura. Não somos refugiados políticos nem econômicos. Não estamos, apesar que a gente sabe que em algumas regiões do Brasil existe uma verdadeira guerra civil, mas não é o caso da nossa cidade. Apesar que tem muito buraco na polícia aqui. Mas, para nós é uma verdadeira aventura, o que vai acontecer a partir de agora. O que eu acho que vai ser legal. Por que os missionários saem de suas casas? Porque tu acaba rompendo com muitas barreiras que... A gente olha,
Por que tu vai sair do teu local para ser missionário em outro lugar? Por que tu não faz missões na tua própria cidade? Querendo ou não, a gente acaba tendo muitas limitações aqui dentro. Limitações que nós mesmos nos colocamos. A zona de conforto. A zona de conforto é uma limitação. A zona de conforto, mas outras mais. A gente começa a colocar algumas barreiras, porque assim, ó, quem conhece aquela história da menina que caiu no lago de gelo, da criança que caiu num lago congelado, e aí o outro foi buscar socorro, enquanto isso o outro pegou o patinho de gelo e saiu cavando no gelo até conseguir salvar a outra que caiu. Uma historinha, não sei se tem algum fundo verídico, mas aí no final da história, quando os bombeiros chegaram, mas como é que tu fez isso? Isso é impossível. Por que ele fez? Porque ninguém disse que era impossível. Né? Então, assim, a parte não sabendo que era impossível, ele foi lá e fez. Tá? Então, o que acaba acontecendo? Quando a gente está na nossa própria região, o que acaba acontecendo? A gente coloca tantas barreiras para fazer algumas coisas que talvez acaba não acontecendo. Eu imagino que para nós, muitas das coisas que hoje a gente coloca talvez como barreira aqui, a gente vai acabar rompendo. Né? O que vai resultar disso? Realmente eu não sei. A gente daqui uns 2 Fica para a segunda temporada. A próxima. Não é do Lost. Nem do Walking Dead. Ô, Júlio, no próximo jantar tu conta, por favor. Tá bom. Na formatura, quando tiver na formatura. A tua folha permanece em branco desde quando estiver escrevendo a tua história. É isso, pessoal. Tá? Eu quero agradecer a Isabel, no caso, Isabel. Obrigado pra gente também. Isabel. Tá? Obrigado para todos vocês. Tem uma Isabel no cantinho. Né? Tem muitas Isabel aqui, viu? Porque a gente está caminhando junto faz bastante tempo já, né? Já mais de 10 anos que a gente vem nessa caminhada aí. Eu queria agradecer o convite, a homenagem que a gente está recebendo. Mas a gente vai estar junto contigo lá, viu, Júlio? Tá bom? Vamos lá, a gente está Está sempre presente no nosso coração. No nosso coração, nas nossas orações. Tá junto? Vai estar junto. E palmas para um presentinho que nós cremos, né, Gurias? Que ela vai usar bem pertinho do coração e não vai esquecer de nós. Então é uma lembrança do apoio feminino de cada, né, irmã aqui. Amém. Eu recebo de E coração. queremos também te agradecer pela tua colaboração nesses anos todos do nosso Não capítulo. fiz nada, sou Foi serva. importante demais. Nós te amamos demais, né, Gurias? Eu vou sentir mais a falta de vocês do que vocês a minha. Vocês são parte de mim. Então tu vai usar bem pertinho do coração que a gente está te dando com amor e carinho. Ela é Amém. pequenininha, essa nossa lembrança, mas é muito, né, importante para nós e é de coração dada com muito Ai, que amor. amor. É um M. É um M de Margarita, é um M de mãe, de mãezona, Amém. de mimosa. Ela é uma mimosinha, né? Obrigada por tudo, Margarita. E com certeza estaremos juntas, sim. Graças a Deus. Só uma última coisa que eu queria deixar assim, uma das coisas que talvez permita que isso aconteça. Quer dizer, Deus quer te enviar, ok, legal, eu acho que isso é a coisa mais importante. A maioria de vocês conhece a nossa história, que nós, depois de 10 anos de casados, nós nos separamos, depois ficamos separados, os dois se converteram, aí a nossa família foi unida de novo. Mas o que talvez assim, é um capítulo, uma história que não acabou, mas talvez mais um capítulo, porque a gente sempre geralmente conta até só essa parte, né? Aí nós nos convertemos, casados para sempre, a coisa, né? Mas sabe que essa parte é um crescente. Nossa, no crescente estou falando meu e da Margarita. Né? E aqui eu falo por mim, se ela quiser falar por ela, eu falo, não falo por nós dois aqui. Eu vejo que o nosso casamento nunca esteve tão bom quanto está agora. Então, assim, aí pode ser, Deus pode estar querendo te enviar, mas será que se nós fôssemos para lá e não fosse um casamento tão bom como é hoje, isso ia dar certo? Entende? Onde é que eu quero chegar? É dizer assim, se eu fosse um sozinho, ok, a história é uma. Mas, indo nós dois, será que se o nosso casamento não estivesse tão bom quanto está, funcionaria? Longe dos amigos, da igreja, Exato. das pessoas de confiança para ajudar. Suporte, né? Exato. Então, assim, uma coisa assim, eu fico muito feliz em dizer isso, assim, Deus foi muito bom comigo.
Quando me deu a Margarida como esposa. Eu, falando francamente, quando a gente separou, eu não achava que Deus tinha feito isso comigo. Mas hoje, assim, eu vejo o quanto ele é bom, sabe? Porque me deu a ti como esposa. Tá? E é essa esposa que... se você se indiada que eu boto ela. Né? E ela topa. E ela topa. Sabe? E assim, ó, o quanto ela, cada dia que passa, se transforma numa pessoa cada vez mais amorosa, mais sábia, né? Sabe? E às vezes eu me pego assim, parado olhando para ela e eu digo, pá, como eu vou estar casado com ela? Sabe? Assim, ó, pensamento para mim não é para aqui, para jogo de cena, assim, sabe? Mas é coisa que eu tô parado, né, nos meus pensamentos, e ela tá ali fazendo os coisas dela, para um lado do outro, enfim, né? E eu tô olhando e pá, mas como Deus foi bom comigo. A mulher sábia e exatamente, me dando essa mulher, sabe? Se ela pensa assim, já é outra história. Não sei. Eu falo por mim, eu estou falando por mim. Como disse o pastor, né? A tua miséria, Deus pegou a tua miséria, né? E lançou no coração dele, né? É a misericórdia dele. É a misericórdia, disse o pastor João Marcos. Então, eu só gostaria de fazer uma colocação que o nosso casamento hoje, e eu digo depois que nós fomos restaurados, hoje é um casamento abençoado. Eu só posso agradecer a Deus por ter me dado um marido completamente transformado, ou seja, é um outro homem. Não é transtornado. E eu vejo a misericórdia de Deus mesmo, porque ele é um Deus que ele trabalha constantemente. Se nós nos permitirmos sermos trabalhados, ou seja, nós temos que ter esse coração flexível sempre, porque caso contrário não adianta Deus tentar, porque não vai acontecer nada na minha vida. Aí vem aqueles testemunhos, mas eu oro, nada acontece. Mas por que será que nada acontece? Talvez falte um pouquinho de flexibilidade na pessoa, talvez falte um pouquinho de humildade, sabe? Um pouquinho de várias coisas que Deus usa para nos transformar. Então, por isso a leitura da palavra, por isso a conversa com os irmãos é importante, os testemunhos da Adonep são importantes, porque os discipulados, e aqui eu falo especificamente dos testemunhos da Adonep, porque aquilo mexe com o coração das pessoas, e as pessoas, eu também, porque cada vez que tu escuta um testemunho, tu sempre pega alguma coisa que serve para a tua vida, alguma situação parecida que tu enfrentou, que tu viveu, que tu escutou que alguém passou. E se tu te permitir, Deus vai transformar as tuas limitações. Então, isso que é importante. Glória a Deus. Amém. Vocês vão com uma flecha na mão do guerreiro. Amém.